No dia de hoje vamos focar o investimento em ETFs. No fundo, vamos apenas complementar um dos seminários que efetuámos no mês de janeiro. Não retomaremos conceitos iniciais, por essa razão é que disponibilizamos os nossos seminários online para consulta prévia ou mesmo após estarem presentes na live stream poderem consultar algumas características específicas do nosso seminário. Desta vez tentaremos abordar alguns conceitos um pouco mais complexos. Obviamente que será de uma forma bastante minimalista, uma forma clara para que qualquer investidor compreenda alguns temas que serão abordados. Vamos falar apenas de uma estratégia focada na utilização de ETFs ou algumas estratégias que determinados ETFs recorrem para a sua composição, para constituir este ETF. Vamos falar então apenas da nossa agenda. Vamos começar, falamos sobre o conceito de Smart Beta ETF. Vamos referir algumas estratégias que são postas em prática neste tipo de instrumento. Vamos referir em específico, neste caso, as tradicionais que já foram referidas no seminário passado. Vamos apenas dar umas pequenas luzes. Referimos as estratégias então mais importantes neste seminário, que serão as estratégias Smart Beta. E por fim, falemos apenas um pouco sobre os emitentes, que também já foi referido, mas desta vez vamos focar bastante a utilização dos Smart Beta ETFs. Em primeiro lugar, ETFs, vamos generalizar, um ETF é um fundo disponível para negociação em bolsa regulamentada, sendo que os Smart Beta ETFs são fundos igualmente disponíveis para negociação em bolsa. No entanto, estes, de uma forma um pouco mais específica, acabam por aplicar umas estratégias de volatilidade ou risco sistémico mais reduzido que o próprio mercado global, ou seja, no próprio mercado onde se inserem, que também é considerado como o benchmark. No caso, só para terem algumas ideias, se estivéssemos a falar sobre uma cotada específica no índice nacional, o seu benchmark seria claramente o PSI 20. Okay? Aqui neste caso será então tentar aplicar algumas estratégias que reduzam a volatilidade, tendo em conta o próprio mercado onde estas se enquadram. Estes ETFs recorrem a um conjunto de critérios e fatores que serão referidos mais à frente, que permitem então capturar e potencializar características como a reduzida volatilidade, a procura de rendimentos fixos por intermédio de determinados dividendos ou através de rankings referentes à qualidade das instituições. Estes critérios serão abordados à frente e explicados minuciosamente. Por que razão é que devemos de recorrer a Smart Beta ETFs? Smart Beta ETFs são dos conceitos mais recentes no mercado de capitais em aplicação do investimento diversificado. Acaba por ser uma das formas mais simples para o investidor alocar algum investimento neste tipo de instrumento com uma volatilidade reduzida, poderá ser um dos fatores importantes. No entanto, será sempre de uma forma smart, neste sentido de inteligente, uma inteligência que está vocacionada com o beta. E o beta, neste caso, é o risco sistémico quando é calculado um determinado retorno num tipo de instrumento, é considerado também o beta, que estamos a falar sobre o risco que ele mesmo comporta ao introduzir-se em determinados índices. Essencialmente, qual é a razão que se recorre a este tipo de instrumento, ou seja, os ETFs inteligentes, digamos assim, são essencialmente por 4 razões. Em primeiro lugar, será uma das razões mais importantes, será a possibilidade em gerir o nível de risco que está associado à carteira, ao portfólio próprio. Os custos de negociação reduzidos também serão algumas considerações a ter, isto porque, no fundo, estamos a fazer um investimento, digamos, num índice onde nos estamos a expor a um conjunto de instrumentos diversificados e que, neste caso específico, é conseguido apenas pela negociação de apenas um único instrumento. Ou seja, nós conseguimos estar alocados ou expostos a um conjunto enormíssimo de ativos que é apenas representado através da transação de um único instrumento. Muitas vezes este tipo de instrumentos, e tendo por base
os conjuntos e critérios, os conjuntos de critérios que são aplicados na constituição deste próprio ETF, muitas vezes eles conseguem fazer uma performance superior, ou seja, uma outperformance do benchmark. Isto porquê? Porque muitas vezes recorre-se a high beta strategies, que são no fundo recorrer a determinados títulos que melhor representam os movimentos e as movimentações do mercado, mas vamos falar um pouco mais à frente. Por última razão também que não deverá ser descartada é o facto deste tipo de instrumentos ser gerido de uma forma passiva por parte do investidor. Existem estas casas que são os emitentes deste tipo de instrumentos que fazem eles mesmos a gestão da carteira, digamos assim, da constituição deste índice. E como tal, fica aqui então a ponderação entre gestão passiva versus o stock picking, que será o próprio investidor determinar quais os instrumentos que pretende negociar especificamente, que neste caso poderão ser geridos num único instrumento e geridos pela própria sociedade emitente. Não sei se estou a ser muito, muito rápido. Se houver alguma questão, estejam à vontade para colocá-las. Gostaríamos, obviamente, de esclarecer algumas questões que possam vir a surgir. De uma forma também muito genérica, vamos falar então dos Smart Beta ETFs e das suas estratégias. No entanto, gostaria apenas de realçar a questão dos ETFs que nós aqui consideramos como tradicionais, isto porque foram referidos no seminário anterior e que serão até à data de hoje os mais conhecidos e os mais recorridos para a constituição de algumas carteiras que já existentes. Os tradicionais, como foram referidos, então, são ETFs que se expõem a um determinado setor, por exemplo, poderemos estar a falar no setor tecnológico, no setor da saúde, no setor informático, no setor industrial, e aqui seria então uma composição de instrumentos especificamente expostos a um determinado setor. Uma segunda alternativa de estratégia será uma estratégia geográfica, em que se recorre a um ETF para se expor a um determinado mercado. Podemos não só a mercados emergentes, podemos nos expor especificamente ao mercado chinês, ao mercado norte-americano, ao mercado europeu. Também serão alguns ETFs com bastante relevância. Neste caso também temos as opções de recorrer a ETFs globais que acabam por referir-se às classes de ativos, essencialmente desde ETFs só de equity, ETFs só de fixed income, ETFs vocacionados com commodities, ou seja, acaba por ser também uma carteira diversificada, mas aqui neste caso diversificada tendo em conta a classe de ativo que representam. Eu ponho aqui uns pontos de interrogação, uns pontos crescidos, porque estamos a falar de inúmeras estratégias, digamos assim, que poderão ser utilizadas nos ETFs. Mais à frente vamos referir as carteiras que foram apresentadas aqui no mês de fevereiro, para que consigamos ver de facto qual é que foi a sua evolução, o que esperar deste tipo de ETFs e qual é a sua performance habitual. Relativamente aos Smart Beta ETFs, vamos neste seminário específico referir os Smart Beta Single Factor, que serão talvez os mais importantes neste momento e os importantes a serem referidos. Quanto aos multifator, vamos guardar para um webinar posterior. Obviamente que também gostaríamos de partilhar este tipo de conhecimento com os próprios investidores, porque recordo que nós fazemos este tipo de iniciativa com o propósito de formar o próprio cliente e que esteja consciente de que tipo de instrumentos pretende negociar e, neste caso em específico, mostrar algumas alternativas para os próprios investimentos. Em primeiro lugar, então, temos os single factor referentes aos dividendos, sobre também a baixa volatilidade, temos Smart Beta ETFs também acerca do High Beta, os ETFs que se focam essencialmente na qualidade e no momentum. Vamos referir então a este tipo de estratégias single factor que são aplicados em ETFs. Em primeiro lugar temos então os ETFs que estão relacionados com os dividendos e que nesta composição, neste índice, digamos assim,
Os ETFs representam ações que dispõem de yields, de dividend yields bastante elevados e que, por sua consequência, promovem uma performance global do portfólio bastante superior. Isto porque, ao incorporar um ETF que o que pretende é aumentar a frequência e o montante do dividendo, obviamente que de uma forma global poderá melhorar a sua carteira e o seu portfólio específico. É também um dos fatores muito importantes, a baixa volatilidade, é um dos fatores que é tido em conta também para a constituição de Smart ETFs, Smart Beta ETFs. No caso da baixa volatilidade, aqui as casas emitentes recorrem a determinados índices de volatilidade e tentam alcançar e minimizar os efeitos das flutuações do mercado. Ou seja, aqui o que se pretende é apenas estar exposto num determinado mercado, mas que as próprias movimentações não tenham um grande impacto. No fundo, estes dois fatores poderão ser bastante importantes em conjunto, poderão ser aqui algumas oportunidades, ou seja, estarmos alocados a um tipo de indústria que apresenta dividendos bastante elevados. No entanto, tentamos nos assegurar que a volatilidade é reduzida, obviamente volatilidade histórica apresentada até à data, seja reduzida, isto de modo a que o nível de risco e a exposição ao risco seja também o mais reduzido possível. Numa terceira alternativa temos os High Beta Smart ETFs. Aqui o que acontece é que se recorre a uma metodologia de ponderações, no caso associadas ao risco sistémico, e o que se pretende é aumentar a exposição aos movimentos do benchmark sem incorporar alavancagem. O que é que isto aqui acaba por tentar referir? Acaba por, se estivéssemos alocados no mercado norte-americano e pretendêssemos apenas ter uma exposição muito elevada às grandes movimentações que ocorrem neste mesmo mercado, aqui o grande benefício será conseguir expor-se de uma forma mais, digamos, viável quando existem bull markets e bear markets. Acabam por esta constituição, esta carteira em si, acaba por representar essa movimentação de uma forma muito mais simples, muito mais transparente, porque não incorpora determinados títulos, determinadas ações que não tenham um beta tão elevado, ou seja, não estão associados ao seu benchmark. Neste caso, o high beta pretende, no fundo, conseguir retirar o que de melhor existe dentro destes índices, no fundo, o que de melhor representa esse tipo de mercado nesse índice. Numa quarta hipótese, temos então os ETFs que são ponderados com base na qualidade. Aqui destacam-se as instituições com rankings A ou superiores, fornecidos pela Standard & Poor's, que representam também o Sharpe Ratio historicamente elevado e com baixos níveis de volatilidade. O que é a questão do Sharpe Ratio? Não vamos tentar complicar, mas só para que fiquem com uma noção, o Sharpe Ratio trata-se de uma medida que pretende calcular o retorno ajustado à exposição do risco. No fundo, trata-se de um retorno médio que é excedente ao retorno livre de risco e o retorno por unidade de volatilidade ou sobre o risco total. Acaba por ser um conceito um pouco mais complexo, mas só para que fiquem com alguma ideia, aqui o que se pretende é conseguir trazer os maiores retornos com os níveis de risco mais reduzidos. Quanto ao momentum, aqui já nos referimos a cotadas que são classificadas em relação aos seus comparáveis, aos seus peers, neste caso, e utilizam uma metodologia de força relativa para identificar determinadas oportunidades de investimento. O que é que neste caso é aplicado? Bastante simples, nós temos uma indústria específica, podemos falar na indústria da biotecnologia, por exemplo, apenas a título de exemplo, e nós vemos que uma determinada instituição, em comparação com as restantes que se enquadram nesse tipo de setor, está com uma performance bastante reduzida. Neste caso, será então uma possibilidade de entrada, um momentum ideal para conseguir fazer, digamos, utilizar aqui a grande oportunidade que será verificar que
uma cotada específica se encontra um pouco, digamos, está a ser vendida a prémio. Porquê? Porque se as restantes apresentam uma performance bastante positiva e estão todas no mesmo setor, o mais provável que este tipo de cotada também apresente uma performance positiva daí em diante. Será então estes os 5 critérios que nós vimos apresentar hoje. Agora vamos focar-nos um pouco sobre as constituições de carteiras com recurso a ETF. Eu acredito que alguns presentes tenham já assistido à constituição deste tipo de carteiras e à sua explicação. Todavia, hoje o que vamos fazer é apenas dar uma luz do que foi referido e mostrar, neste caso específico, quais é que foram os retornos obtidos e quais é que teriam sido os retornos obtidos numa carteira específica com esta constituição. Temos então, em primeiro lugar, uma constituição, digamos, tradicional, em que se foca nos setores existentes. Neste caso, fizemos uma constituição com 5 setores distintos: o tecnológico, o financeiro, a saúde, a energia e a indústria, tendo-nos alocado de uma forma igual, sendo 20% de cada posição na nossa carteira, destes 5 ETFs. Aqui o que aconteceu foi, de facto, uma valorização bastante elevada. Neste caso em concreto, temos umas variações que rondam entre os 13,20 e os 11,9% em cada uma das posições. E como tal, obviamente que estamos aqui a falar, temos todos os mercados a negociar em bull market, neste caso estamos todos a negociar em máximos. Uma das justificações que será plausível para este tipo de desempenho será, de facto, as cotadas não têm recuado muito, nem têm feito um grande ajuste, o que se previa em algumas alturas, que houvesse aqui de facto alguma correção por parte dos índices, deste caso nestes setores específicos, mas o que de facto aconteceu foi de facto uma valorização ao longo destes meses que decorreram desde a última apresentação. Temos então aqui este desempenho e vamos depois suportar todas estas apresentações com um Excel um pouco mais à frente. Em segundo lugar, temos então a carteira relacionada com as classes de ativos. Aqui o propósito foi tentar nos expor um pouco de cada tipo de classe de ativo que é existente. Estamos a falar em ações, neste caso ações que estavam cotadas no mercado do Reino Unido, neste caso o S&P. Aqui seriam ações, mercado acionista. Neste caso estamos a falar em mercado do obrigacionista dos Estados Unidos e o alemão. Temos também commodities, onde aqui temos um grande desempenho negativo, aqui que se sustenta de uma forma bastante clara por parte do desempenho que tem apresentado o petróleo e algumas das commodities mais negociadas e com maior peso dentro deste tipo de ETF. Por último, temos apenas um ETF que replica aqui o caso da inflação, acaba por nos proteger um pouco também sobre as posições que temos em carteira. Temos também os desempenhos das carteiras alocadas às geografias. Estávamos neste caso então alocados ao mercado europeu, norte-americano, asiático, no caso os países emergentes, o Brasil e a China. Nesta carteira também, como veem, houve um desempenho bastante positivo, todavia o mercado brasileiro não teve o melhor desempenho. Neste caso estávamos alocados com um ETF específico para o mercado brasileiro, do Morgan Stanley Composite Index Brasil, o que acaba por trazer aqui algumas menos-valias associadas a esta posição. Todavia, acredito que a sua exposição, como é uma disposição homogénea e está alocado de formas iguais em cada posição, acaba por não ser uma posição que reflita menos-valias na carteira no geral. Acaba por, apesar de tudo, conseguir trazer algumas mais-valias neste tipo de carteira alocado ao mercado geográfico, digamos assim. Relativamente à cobertura de risco, aqui o que fizemos foi expor-nos essencialmente ao mercado norte-americano, ao S&P 500. Aqui recorremos ao S&P de baixa volatilidade, elevados dividendos, as small caps da S&P e relacionado com um mercado específico energético. Aqui o mais importante será, para a cobertura de risco, seria recorrer a não ter em conta de facto estes 4 primeiros ETFs, mas sim o 5º ETF, que acaba por nos proteger, digamos assim, fazer uma cobertura do risco
no mercado norte-americano. Estamos a falar num ETF que será um double short do S&P 500. Tendo em conta que estamos alocados em especial ao mercado norte-americano, S&P acaba por ser uma das formas que temos também de desempenho e de proteção de risco, na cobertura de risco. Este, de facto, como referi, os nossos índices norte-americanos têm apresentado um desempenho bastante positivo e, como tal, uma posição compradora num ETF que faz o short neste mercado, obviamente que nos trará aqui algumas menos-valias. Aqui o que seria suposto seria, nas 4 primeiras posições, apresentar algumas variações positivas e sendo contrabalançado com a variação negativa que teríamos no double short. Aqui a questão é que, como se trata de um ETF que é alavancado por 2 vezes, obviamente que temos aqui uma menos-valia bastante avultada, que seria no fundo metade, no fundo representaria metade de toda a alocação desta carteira, seria retribuída por esta variação negativa. Vamos também focar uma carteira que foi aplicada e apresentada no último seminário, que é uma carteira que acaba por ser customizada. Estamos a falar em expor-nos no mercado setorial, estamos a falar em determinadas classes de ativos. Neste caso específico, estamos a falar no tecnológico, do mercado dos emergentes, neste caso estamos a falar então geográfico, de dívida corporativa, dívida governamental, commodities, que uma vez mais apresenta um desempenho negativo, e em específico e de uma forma muito mais pequena temos também uma exposição específica ao ouro, que aqui também acaba por nos trazer algumas mais-valias. Obviamente, e de uma forma bastante clara, temos que as 2 primeiras posições, não só o mercado tecnológico como os mercados emergentes, têm apresentado desempenhos bastante elevados e bastante consideráveis. Temos algumas carteiras de perfil de risco, onde no fundo recorremos a 4 perfis distintos para a constituição de uma carteira. A questão que fica associada será a alocação poderá depender do perfil de risco de cada investidor. Um pouco mais à frente vamos utilizar o Excel, que tem por base ou que tem a base desta apresentação, e poderemos obviamente partilhar este Excel com todos os presentes para que consigam calcular de uma forma bastante simples quais serão as alocações que deverão pretender para cada uma dos ETFs, para fazer uma carteira específica um pouco mais avessa ao risco ou não. Neste caso específico temos então a nossa carteira agressiva, o nosso ETF agressivo com uma valorização bastante mais elevada que os restantes, e o que é possível verificar é que, de uma forma clara, quão maior será a potência pelo risco, neste caso maior seria o nível de retorno. Mas um pouco mais à frente vamos referir esses factos, e aproveito para dizer que recorremos à cotação do momento em que fizemos a apresentação e recorremos ao preço atual que fez no dia de ontem para a preparação desta apresentação, e serão estas as variações ocorridas. Especificamente e um pouco mais relacionado com a temática do dia de hoje, vamos falar nos ETFs de Smart Beta, a constituição de uma carteira com recurso a ETFs Smart Beta. Aqui em específico, estão alocados essencialmente ao mercado norte-americano e aos mercados emergentes, e no fundo acabamos por recorrer a alguns ETFs de Smart Beta alocados ao mercado global. Neste caso não temos performance, porque a carteira foi constituída no dia de ontem e obviamente que as performances sucedidas poderão não representar a realidade do que podemos esperar deste tipo de carteira. Em primeiro lugar, recorremos então, como verificam qualquer um dos ETFs que é apresentado, refere o fator em que este se baseia para a constituição do ETF. Neste caso, o primeiro lugar, estamos a falar no iShares Edged, com foco no fator momentum, ou seja, como foi referido no slide anterior, recorremos então aos comparáveis e uma metodologia de força relativa para tentar identificar aqui algumas oportunidades de entrada. Em segundo lugar, temos os mercados emergentes, ou seja, estamos aqui relacionados com
uma geografia específica, mercados emergentes, com o fator dos dividendos, ou seja, alocados ao mercados emergentes, tendo em conta que o que se pretende é high dividend yields. No fundo, acaba por ser esta a compreensão correta. Em terceiro lugar, temos o fator que é, peço desculpa, em terceiro lugar temos o fator que é relacionado com o tamanho, alocado especialmente ao mercado norte-americano, e que tem por comparação as dimensões de cada instituição para comportar ou não neste índice, neste ETF. Por último, temos então os Multi-Smart Allocation. Neste caso, recorre-se a um conjunto de fatores e não apenas um fator para a constituição deste ETF. Será o ETF que está exposto ao mercado global, e também o Factor Selector, que acaba por ser um multifator, que neste caso é tido em conta para as small cap dos Estados Unidos. Vamos agora passar então para o nosso Excel. Ok. Então o que aqui vemos no fundo será o Excel que deu origem à apresentação do dia de hoje. Temos aqui uma forma de calcular as variações, neste caso será apresentado como o delta, que será a variação entre o preço atual e a cotação, para tentar compreender qual foi a valorização da carteira, e neste caso 8.32 trata-se da valorização de uma média ponderada a cada uma das alocações. Ou seja, neste caso será a multiplicação entre os 9.51 multiplicar pelos 20% mais 7.58 a multiplicar por 20%, será uma média ponderada que calcula então uma valorização média de 8.32% do valor da carteira. Relativamente aos globais, também, como apresentado, estamos a falar numa valorização de aproximadamente 2.20% de valorização, isto obviamente com o índice das commodities a apresentar aqui algumas menos-valias e, como tal, a retirar-nos aqui algum potencial e performance da nossa carteira. Relativamente ao geográfico, como referido também, temos o índice brasileiro que nos promove as menos-valias, sendo praticamente inalterada a performance da nossa carteira, isto que nem se aproxima à valorização de 1%, apesar de que, no caso do mercado europeu, um índice focado no mercado europeu, ter tido um desempenho bastante positivo, assim como o Ásia-Pacífico, com exceção ao Japão, também tem tido um desempenho bastante favorável. Quanto à cobertura de risco, aqui, como foi verificado, essencialmente a culpa, digamos assim, da sua desvalorização acaba por ser derivada do double short, que seria o ETF que nos servia para cobertura, e como tal temos possivelmente calculado uma variação negativa, tendo em conta as restantes performances dos ETFs. Este é essencialmente o perfil, o tipo de carteira que eu gostaria de vos mostrar. Este Excel ficará disponível para todas as pessoas que o quiserem recorrer para desenvolver as próprias carteiras. Aquilo que eu solicito é que enviem um e-mail para andrepaz@gobulink.com, solicitem o envio deste Excel, com todo o gosto partilhamos este tipo de informação com os investidores para que eles consigam, obviamente, andar um pouco mais livres e conseguir fazer uma constituição mais inteligente com propósitos de mais-valias potenciais. Aqui o que eu pretendia focar, nós constituímos 5 perfis de risco, em que incorporaríamos, obviamente, no nível de risco menor, estávamos apenas alocados a um mercado moderado. No caso do perfil de risco número 2, estaríamos um pouco mais agressivos e colocaríamos os nossos investimentos também no mercado de crescimento e agressivo, sendo que no perfil de risco mais elevado estaríamos alocados essencialmente e na totalidade ao ETF agressivo. Aquilo que eu pretendia que conseguissem compreender é que, com a alteração destes perfis de risco, eu relembro que este perfil de risco é utilizado, mas é simplesmente uma forma educativa de conseguirmos
perceber como é que é constituída as carteiras e associadas aos seus níveis de risco. Aqui o que devemos ter em consideração é que, considerando o nível de risco o mais reduzido possível, onde estamos essencialmente alocados ao ETF conservador, aqui temos uma performance global de 3,05. No caso de colocarmos o nível de risco 2, temos uma performance de 3,73, ou seja, um pouco mais elevada. E sempre que vamos acrescentando a exposição ao risco, assim, no nível 3, 4,23, no nível 4, 5,02 de retorno médio ponderado e numa última hipótese temos um retorno de aproximadamente 6%. Isto porquê? Porque a lei básica diz que quão maior a exposição ao risco, maiores serão as possibilidades de retorno e, neste caso específico, verifica-se de uma forma bastante clara, tendo em conta os perfis de risco que constituímos, que quão maior for o nível de risco associado, maior teria sido o retorno da carteira no global. Quanto aos Smart ETFs, aqui não há muito para dizer, a única coisa que foi introduzida serão aqui as classes de ativos. Estamos sempre a referir que estes ETFs fazem acabam por fazer um conjunto, eles acabam por englobar apenas ações e por essa razão é que a classe de ativo será sempre equity. No entanto, existe a possibilidade também de estarmos a falar num ETF que está alocado especialmente ao mercado das commodities, por exemplo. Isto, no momento mais à frente, poderemos considerar qual é que foi a valorização ou desvalorização desta carteira em específico. Quanto à carteira personalizada, temos aquela que foi apresentada no seminário passado e uma personalizada aqui com algumas características mais específicas. Aqui o que se pretendeu foi constituir uma carteira diversificada não só geograficamente, bem como por classe de ativos, mas aqui temos apenas uma característica muito, muito importante, que é o facto de recorrermos apenas a ETFs cotados nas bolsas Euronext. Porquê este facto? Nós recorremos a esta carteira e inclusive poderemos mostrar, como podem ver, esta carteira constituída numa conta de simulação. O propósito, estamos aqui com uma valorização de 134 euros. O propósito aqui foi, de uma forma económica, conseguirmos ter uma carteira diversificada e que nos conseguisse, digamos, não garantir a 100%, mas que promovesse a possibilidade de alguns retornos potenciais. Neste caso, temos uma posição com uma variação bastante negativa, que é a posição das All Commodities. Aqui a justificação, como foi apresentada anteriormente, é essencialmente ao desempenho apresentado pelo crudo. É o que justifica a maior desvalorização deste índice, porque estamos a falar num índice, num ETF, que está bastante alocado ao petróleo. Por isso aqui todas as valorizações ou desvalorizações serão bastante significativas neste ETF em específico. Temos também então Eurodividends, que estamos aqui a acabar por falar um pouco sobre as que apresentam maiores dividendos no mercado europeu, mercados emergentes, no mercado de uma forma global. Estamos aqui a falar especificamente a um setor que será o real estate. Também apresentamos aqui, será a segunda posição com menor desempenho ou com o pior desempenho. E por último estamos a falar em dívida corporativa e dívida governamental. Neste caso, nestas últimas três posições, verificamos que as suas menos-valias potenciais, estamos a falar entre 18,4 e 12 euros de menos-valias, estamos a falar numas posições que podem, com bastante facilidade, inverter e promoverem aqui alguns benefícios para quem detém este tipo de instrumento. Por último, eu gostaria apenas de referir o último separador que nós disponibilizamos, ETFs da GoBulling, será a cotação e a descrição de todos os ETFs que disponibilizamos para negociação por intermédio da nossa plataforma. Falamos em cotações provenientes do dia de ontem da Bloomberg, que estão atualizadíssimas, as suas variações do início do ano, variações no último ano, variações dos 3 anos, 5, a moeda que está negociado este título, o foco geográfico, a classe de ativos
e a própria indústria onde se insere. Obviamente que existem alguns elementos em falha, neste caso são porque não são considerados pela Bloomberg, ou neste caso específico estamos a falar em ETFs que não têm os 5 anos em negociação e como tal não poderão apresentar variações ocorridas nos últimos anos. Deste modo, poderão então, de uma forma bastante simples, determinar qual é que é a carteira que pretendem constituir. Se é uma forma bastante personalizada e não seja um setor global, geográfico ou com um perfil de risco ou cobertura de risco, podemos recorrer então a este separador e ao fazerem imediatamente a alteração do ticket, no fundo a única coisa que deverão aqui alterar será o ticket que ele mesmo fará a alteração de todos os restantes parâmetros. Se conseguirem verificar, aqui estamos a falar numa fórmula que vai buscar toda a informação proveniente deste separador. Como eu referi, podem solicitar este Excel. Eu acredito que será uma grande ajuda. O nosso propósito é tentar partilhar as ferramentas com os próprios investidores, estes que tenham mais e melhores possibilidades de negociar. Obviamente, e como já repararam, este Excel foi melhorado, vem sendo melhorado de dia para dia. Obviamente que num próximo seminário terá um pouco mais complexo, estará sempre atualizado e assim que alguém pretender poderá sempre solicitar para andrepaz@gobulling.com ou para apoioinvestidor@gobulling.com. Eu espero que tenha sido um seminário bastante interessante. Focámos aqui alguns pontos de interesse, não só os fatores que são recorridos para a aplicação na constituição deste tipo de índice. Falamos também na evolução das carteiras que temos apresentado ao longo destes seminários. Obviamente que daqui para a frente tentaremos abordar temáticas sempre um pouco mais complexas, tendo em conta que disponibilizamos toda a informação online para uma consulta posterior e para esclarecimento de qualquer questão que pretendam. Estejam à vontade para nos enviar um e-mail ou para questionar. Agradeço imenso a vossa presença. Vamos agora aguardar apenas mais 5, 10 minutos para conseguirmos dar atenção às restantes questões que possam vir a ser colocadas. Se eventualmente houverem questões bastante relevantes, nós teremos todo o gosto em partilhá-la com os restantes presentes. Se não, terminaremos o nosso webinar. Uma vez mais, agradeço a vossa presença e espero-vos num próximo webinar. Muito obrigado. Eu apenas gostaria de referir mais uma situação. Estaremos a remeter alguns e-mails com um questionário. Será apenas um questionário que demorará 5, 7 minutos a responder. O propósito é nós conseguirmos compreender se este tipo de formação vai de encontro ao pretendido pelo cliente, ao que o próprio investidor esperava, e obviamente tentar melhorar sempre a nossa prestação, de forma a que consigam os próprios investidores retirar aqui algum benefício deste tipo de formação. Uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença. Eu aproveito e são aqui colocadas algumas questões bastante pertinentes, como de facto compreender que se tratam de alguns ETFs, Smart Beta ETFs. Eu, como disse ao início, mas estamos a ficar com algum tempo reduzido, não pretendíamos ser muito extensos, mas junto dos próprios emitentes, neste caso da iShares, vamos utilizar apenas a título de exemplo, junto do site da iShares, será sempre possível consultar quais os ETFs que estão relacionados com o Smart Beta Strategy. Neste caso basta aceder ao site da iShares, Find ETFs, View All Products e selecionamos a hipótese de Smart Beta e neste caso teremos então
todos os ETFs, obviamente provenientes da BlackRock, da iShares, que estão aqui disponíveis. Se eventualmente estivermos a falar em ETFs da Goldman Sachs, de Deutsche Bank ou da Lixor ou da SPDR, deverão consultar os próprios sites dessas sociedades emitentes e consultar. Neste caso poderemos então ver iShares International Dividend Growth, temos Quality Factor, como já foi referido, e acredito que os próprios investidores já estejam mais informados, mínima volatilidade no mercado europeu, talvez aqui boas oportunidades, valor, focado essencialmente no fator do valor. Aqui este equal weight não foi uma das características focadas, mas a título de exemplo e de uma forma bastante elucidativa, o que se pretende com equal weight é não expor uma cotada de uma forma superior a uma cotada que tenha uma dimensão inferior. Aqui o que se pretende é distribuir a alocação do índice de forma igualitária entre todas as ações que estão cotadas. Ou seja, consultar estes Smart ETFs e os que estão disponíveis na nossa plataforma. Basta acederem às sociedades emitentes, consultar que tipo de instrumentos têm disponíveis. Podemos ver o da Amundi, não sei se será fácil conseguirmos alcançar, ou da Lixor. Teremos apenas que ver. Também será possível. Possivelmente, não sei se tem aqui disponível, mas basta aceder aos sites específicos de cada sociedade emitente, consultar os ETFs que têm disponíveis e muitas vezes eles próprios podem considerar esses ETFs como Smart Beta ou com alguma outra especificidade que os possa revelar a sua interpretação, que seja uma alocação inteligente, digamos assim. Eu acredito que no Amundi, eu acredito que neste caso tenhamos com alguma facilidade. Ok, neste caso, no caso da Amundi Asset Management, também temos de uma forma bastante simples, muito próxima da iShares, da BlackRock, uma forma de consultar quais os ETFs, ok? Basta selecionar a classe Smart Beta e procurar então todos os que estão disponíveis. Como podem ver, estão todos com variações bastante positivas. E basta então selecionar um determinado título, procurar o seu ISIN, colocar na nossa plataforma e tentar descobrir a sua possibilidade ou não de negociar este tipo de título. Eu acabei de me aperceber que de facto tenho estado a mostrar os nossos sites da Amundi e da iShares, mas que não estavam a ser visualizados não estava a ser partilhado. Eu vou retomar então uma vez mais. Basta aceder ao site da Amundi, neste caso, Amundi ETFs. Basta selecionar produtos, Smart Beta, e então aqui surgem todos os ETFs que estão disponíveis pela Amundi para uma alocação Smart ETF, ou então no caso da iShares, que eu há pouco também mostrei, mas não percebi que não estava a ser visualizado. Basta vir ao site da iShares, Find ETFs, View All Products, selecionar a opção Smart Beta, e a partir deste momento então têm disponíveis todos os Smart Beta que estão permitidos para negociação por intermédio da iShares. Neste caso estamos a falar desde os fatores específicos que referimos até alguns que poderão não ter sido abordados neste seminário. Uma vez mais agradeço a vossa presença e até um próximo webinar. Muito obrigado.